Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Para quem não nos conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. E somos vinculados, ao Isso, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na graciosa cidade de Olambra, isso, no interior Alhambra, de São Cidade Paulo. das Flores. Hoje está um tempo mesmo de meia estação. Está um tempinho um pouco mais frio, mas está um dia abençoado, muito gostoso. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando desse café com o Evangelho. Mas eu estava lembrando hoje dos meus pais. Quando os meus pais saíram do Nordeste e foram para o Rio de Janeiro na época da guerra, de navio, era assim, saía sabendo que não ia mais voltar. Era como se a pessoa estivesse saindo para ir para outro planeta. Foi na década de 40, Foi em plena guerra. Hoje, os meios de comunicação são tão fáceis, a tecnologia, as pessoas vão de um lado para o outro com muito mais facilidade. E eu tenho uma prima que mora na França e ela me ligou a semana passada e ficamos conversando, colocando, né, a situação atual, como que ela estava, e lá e aqui. E aí a gente vê que todo o planeta, né, está interligado. E aí a gente ficou conversando sobre um assunto que nós gostamos muito. Sabe o que é, Roberto? já me deu uma boa pista, Mas a Leila, só para enriquecer mais, esclarecendo aí, a Leila tem parentes em toda a parte do mundo. É um projeto que a época dela, ou seja, os antepassados, fizeram um projeto de dominar o mundo, Então, nós falamos da França, Isso. E a França nos recorda, gente, o berço do Espiritismo. Exatamente. É um assunto que Nasceu na Cidade Luz, a gente Paris. gosta, né? A gente gosta de, até dormindo, a gente respira o Espiritismo, porque é uma doutrina esclarecedora, consoladora. Então, é muito bom. E nós ficamos ali conversando, ela na França, e eu assim, com uma pontinha de inveja, porque aquela vontade de poder percorrer todo aqueles lugares, né, Paris, aonde tudo começou. O que é que você tem a dizer sobre esse começo, Roberto, o seu começo do Espiritismo? O berço realmente do Espiritismo foi em França, E na cidade de Paris, mais particularmente, sabendo que Paris era uma caixa de ressonância para o mundo, à sua época, E ainda hoje é, porém guardar as devidas proporções, menos que aquela época. E no mês de abril, este mês que estamos, mas precisamente no dia 18, foi lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, nascia para o mundo a mensagem consoladora prometida pelo Mestre Jesus. Se me amais, guardareis os meus ensinamentos, e eu vos rogarei ao Pai, que vos enviará um outro Consolador, que ficará para convosco até o fim dos tempos. Então, isso veio a 18 de abril. Agora, Leila, em que você se lembra dos detalhes? A livraria, aonde foi um centro comercial, um shopping? Vamos voltar um pouquinho ainda, para a gente começar refletindo, desde o início, porque até num dos nossos cafés passados a gente até falou já sobre isso um pouco, mas a gente vê que está tudo dentro de um planejamento divino. Inclusive quando você diz assim, ficará convosco até o fim dos tempos, será que agora é o fim dos tempos? Mas depois você fala sobre isso. Okay. Mas, então, a gente vê que tudo tem um planejamento divino. Não foi por acaso que Allan Kardec foi escolhido, não foi por acaso que ele nasceu ali no berço, da Cidade Luz, porque Paris, a França, melhor dizendo, era como os Estados Unidos hoje. Todo mundo se voltava para a França,
quem tinha condições, tinha poder econômico, mandava os filhos estudar na França, iam viajar para a França. Eu, quando era jovem, o idioma que foi ensinado na escola foi o francês. Segundo idioma, né? É, o segundo Que idioma, né? né? É o francês. Dada a importância, né? É, e então teve todo um planejamento para que o Espiritismo chegasse ali. Porque se ele fosse chegar num lugar desconhecido, seria muito mais difícil essa propagação. Mas houve todo um planejamento antes, em todo o contexto social. Você gostaria de falar sobre isso, Roberto? Sim. Vicejava naqueles tempos pós-queda da Bastilha, né, a Revolução Francesa, vicejava o Renascimento, né, que já vinha do século anterior. E a França disputava também com a Itália e a Espanha esses polos do renascimento das artes, né, da música, da pintura, da estética. E o momento sinalizava então, que o Cristo dizia, quando a terra está preparada, né, já foi lavrada, a semente foi lançada, então é a hora da germinação. E ali ocorre no dia 18 de abril, que já referimos, no Palais Royal, né, na Galeria d'Orléans. Mas vamos falar sobre isso um pouco. Vamos falar um pouquinho mais? Um pouquinho mais adiante. Só quer que eu fale sobre o tempo? Então, porque o que a gente percebe ali? Só um minutinho. Não deixo ela falar agora. Só o que a gente percebe? Toda essa preparação, inclusive Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz, 100 anos antes já o mundo espiritual estava preparando o reencarne de vários, entre aspas, missionários que viriam para fazer toda uma mudança planetária, não só nas artes, né, mas na cultura em geral, na economia, na filosofia, na ciência. Então reencarnaram vários espíritos de escola, espíritos assim de um grande conhecimento, de grande saber, tanto na França como naqueles países ali de em torno, na Suíça, na Itália, na Itália, enfim. Então, esses espíritos, eles vieram fazer uma mudança, porque na época, a igreja oficial, ela mandava, de uma certa forma, até mais do que o Estado. E isso travou muito o avanço intelectual, porque os cientistas, os intelectuais em geral, eles eram tolhidos, não é verdade, Roberto? É assim, a igreja, através do seu sistema inquisitorial, ela sepultou, martirizou muitos daqueles enviados, né? Só que após a queda da Bastilha, com a ruptura do autoritarismo, né, e aí aqueles déspotas que foram apeados do poder, então ensejou um momento que era tão aguardado para a nova ordem que ali teria que passaria a reinar. Então, teve início no século seguinte, que a queda da Bastilha foi em 1789, e em 1804 renasce, portanto, no século seguinte, século XIX, o codificador Allan Kardec. Ele também estava entre aqueles comprometidos com essa nova ordem social. Entretanto, a habilidade dos espíritos ao trazer à lume a codificação foi de uma sabedoria ímpar, porquanto se através dos sistemas feudais, dos sistemas monárquicos, absolutistas e mancomunados, unidos com as igrejas, com um braço muito forte e fazendo rolar cabeças, né, desses mártires, muitos deles não nominamos, mas foram muitos, cada um de vocês sabe quais. Mas, entretanto, essa
realidade, ou melhor, o distanciamento que aquele povo buscava das chamadas religiões seculares era muito forte. Então, por essa razão, os estrategistas espirituais o que fazem? O povo estava ávido por conhecimento. Então, dá-lhe livros com uma formatação filosófica e questionadora também, porque não formatado como uma revelação pura e simples, mas através de perguntas e respostas. Kardec se coloca no lugar do homem comum. O que o homem comum gostaria de perguntar? E ele faz este papel. Ele indaga aos espíritos que trouxeram a codificação, o que nós já conhecemos, o livro de quantas perguntas iniciais foram? 1019, né? 1019. Mas até... Não, é 1000, dependendo da tradução, porque o que acontece? Não, inicial. A primeira edição foi em 1857. Sim, na primeira edição Sim. são 504 questões, 504. perguntas. Né? E a definitiva Depois, que nós conhecemos viria... Aí 1019. Mas até chegar seria 2 anos depois, né? Foram... 1859. E agora é tanta data que agora me deu um branco. Foi 2 anos depois, eu me recordo, sim. Foi 2 anos depois, sim. Eu tenho dúvida. Porque 1019 questões. Agora fiquei na dúvida. Alguns contam 1018, É. Porque lá na numeração teria, ou o tipógrafo, ele teria saltado da questão 1010 para 1012. E aí fecha com 1019. É verdade. Mas até chegar a esse ponto, a gente... Como o Roberto estava colocando, as pessoas naquela época, eles também sofreram uma influência, a Europa, inclusive a França, sofreu uma influência muito, muito forte quando os Estados Unidos se separam da Inglaterra, porque nós sabemos que os Estados Unidos foram constituídos, né, pelo povo inglês, colonizados, né, pelos ingleses. Então, quando eles se tornam independentes, a independência dos Estados Unidos, vê que há todo um planejamento divino que a gente às vezes não consegue acompanhar, porque é tanto detalhe, tanto cuidado que os benfeitores, através do comando de Deus, eles vão trabalhando. Porque o que acontece? Quando os Estados Unidos se tornam independentes, foi uma influência muito grande para que outros povos também quisessem ter a sua liberdade. Então eles queriam, na França, a França não era vinculada, não era submissa a outro país, mas eles eram submissos à monarquia. Então o que eles queriam? Queriam se tornar uma república. E então foi um período assim que o povo queria liberdade. Aí veio a queda da Bastilha, veio o questionamento da religião dominante, que mandava, junto com o Estado, mandava até mais do que o próprio imperador. E eles começam, porque também quando tem as mudanças, às vezes nós queremos ir de um polo a outro, né? O meio, o equilíbrio, às vezes é um pouco difícil nesse momento. Então aí já começaram a querer negar tudo. Então já não acreditavam mais em Deus, não acreditavam mais em nada. Era a época do positivismo. Eles queriam assim, eu acredito no que eu vejo. O que eu vejo eu acredito, o que eu não vejo eu não acredito. Então isso tudo, houve assim, um choque cultural muito grande, mas, por outro lado, foi uma forma daquela geração começar a abrir a mente para buscar outras coisas. Então, foi havendo toda essa mudança na arte, na filosofia, na economia, na ciência, em tudo. E a arte, quando a gente diz, é em geral, né, na própria literatura, porque aqueles escritores começam a trazer uma literatura que mudava, né, o pensamento das pessoas, faziam as pessoas
refletir sobre aquele tema. Notável escritor francês, né? Podemos citar o Victor Hugo, né? Entre outros, né? Então, temos Shakespeare na Inglaterra. O momento da transformação. Só que Shakespeare já foi bem antes, mas são espíritos que vêm assim preparando, né? Fazendo preparando, a base. Né? Como os grandes cientistas. Eu acredito que muitos cientistas são os próprios que retornam. Eles dão um pontapé inicial, aí não são muito compreendidos, passa um século, 2, 3, eles vêm novamente e vai dando continuidade à sua própria pesquisa e à própria aceitação da humanidade. Então é muito interessante, porque foi havendo 100 anos de preparação, inclusive nós falamos aqui, né, sobre Pestalozzi, porque Pestalozzi vem antes de Kardec para poder acolher Kardec, porque na realidade não era Kardec, né? No início, quando ele nasce, ele é batizado, qual é o nome, Roberto, que eles dão ao nosso codificador? Seria Hipólito, né, em português, mas em francês Hippolyte. Hippolyte Léon, né? Denisard Rivail. Então, Rivail, né? Ele nasce, né, em 4 de outubro, ou melhor, 3 de outubro de 1804, num momento assim que a França estava fervilhando, né? Fervilhando de questionamentos, daquilo tudo. 14 anos antes tinha ocorrido a queda da Bastilha, segundo alguns historiadores, era a época o maior depósito de pólvora da Europa. Então, e era uma fortaleza também. Foi um momento assim muito trágico, porque, como eu disse, as pessoas nem sempre, infelizmente, não que precise ser dessa forma, mas muitos praticam, realizam a mudança de uma forma mais violenta. Mas, como disse Jesus, com relação ao escândalo, lembra, Roberto, o que Jesus fala com relação ao escândalo? Como que ele diz? De uma singular e uma refinada psicologia do mestre. Ele nos conhece a cada um. Afinal de contas, nosso irmão mais velho, e fazendo a vontade do Pai, claro que teria e nos conhece a fundo. Então, sabedor das nossas fraquezas, e aí ele diz, olha, é necessário que o escândalo venha. Aí como? Alguém vai escandalizar, vai cometer uma traição, é um escândalo. Vai assassinar, é um escândalo. Vai roubar, é um escândalo. Então, escândalo há. O homem é imperfeito, somos imperfeitos. Né? Porém, não ficaremos impunes. Porquanto ele complementa a frase dizendo, porém, ai daquele por quem o escândalo vem. Quando Jesus diz ai, é porque ele está se apiedando. Então, foram alguns ais, muito pouco, mas todos aqueles foram com muita compaixão, né, piedade por parte do Cristo. Falando, coitadinhos dos meus irmãozinhos, mas vão sofrer tanto, né? Então, ai deles. Então, ai daqueles por quem o escândalo venha. Né? E com relação não somente às pessoas, mas às coletividades também. Exatamente. Então, as mudanças, muitas das vezes, elas ocorrem de uma forma violenta, não que Deus tenha intuído as pessoas a agir dessa maneira. Poderia se utilizar o diálogo, mas nós ainda utilizamos muito o instinto. E aí as armas, né? Exatamente. Mas como o nosso tempo é curto, a gente vai... já vamos começar a fechar a nossa reflexão, porque o nosso cafezinho já está esfriando. Mas... O café esfriou, acabou o tempo, gente. Mas claro, a gente gostaria que fosse mais. Eu vou arrumar uma xicrinha com um fogareirozinho embaixo, que aí fica... O café não esfria e a gente pode ficar aqui a manhã toda. Mas então, o que a gente percebe disso tudo? Toda uma preparação espiritual para que quando chegasse o advento do Espiritismo, as pessoas estivessem receptivas
a essa nova filosofia, porque Kardec, quando ele traz essa obra, ele chama, né, que é uma filosofia espiritualista. Nós vamos dar continuidade a esse bate-papo, vamos aproveitar essa semana para a gente lembrar um pouco como que foi esse início de tudo, né? De como que o Hippolyte, o menino Hippolyte, Leon Denisard Rivaio, se torna o nosso codificador, o organizador do Espiritismo. Então, um beijo grande para todos. Hoje é terça-feira. Nós, a partir desta semana, para facilitar a fixação dos horários, vai ser todo dia, de segunda a domingo, 10 horas da manhã, e na parte da noite, às 20 horas. Então, hoje, às 20 horas, é o nosso estudo do Evangelho, e logo a seguir é a nossa reunião de vibração e irradiação à distância. Então, nós, com o estudo do Evangelho, vamos nos preparando para 8h30 para a nossa reunião. Então, estão todos convidados, 20 horas, compartilhem. Quem ainda não se inscreveu, inscrevam-se no nosso canal, convide aos familiares, aos amigos para se inscreverem no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e no nosso canal também do Telegram, SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Um beijo grande, um dia abençoado e até às 20 horas. E um bom cafezinho para todos vocês, queridos amigos e amigas, e fiquem em paz.